Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 3. Aula 3. Panorama do documentário. Mercado do cinema documental. O que é documentário? Linguagem cinematográfica básica. Atividade prática de aprendizado. Mercado do cinema documental. O chamado boom do documentário. Em todo o mundo, o cinema documentário vive um momento de inédita visibilidade, e isto é notável. O Brasil constitui um caso ainda mais especial, pois aqui, como em nenhum outro lugar, e agora como nunca antes, o pulso do país é monitorado pela produção não ficcional. Mercado do cinema documental. O chamado boom do documentário. No mercado de distribuição e exibição, o documentário vem conquistando respeito e já consegue se inserir com mais desenvoltura no circuito comercial. Em 2004, por exemplo, 1/3 de todos os filmes nacionais lançados comercialmente foram documentários. Mercado do cinema documental. O chamado boom do documentário. O principal festival de documentários do Brasil, o É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, já é o mais importante do país e é também uma prova do crescimento do gênero, pois vem apresentando números cada vez maiores de inscritos e importância para a cena audiovisual brasileira. No endereço ao lado, visite o site do festival www.etudoverdade.com.br. Mercado do cinema documental. O chamado boom do documentário. Final. Com a rápida evolução da tecnologia, o vídeo digital está ganhando um mercado cada vez maior na produção cinematográfica. A miniaturização das câmeras, a substituição do sistema analógico pelo digital na captação da imagem e do som e as mais modernas tecnologias de pós-produção estão transformando o filme documentário. Os números de bilheteria do documentário se tornam cada vez mais expressivos, algumas ultrapassando as de filmes de ficção nacional, consagrando cineastas como Eduardo Coutinho, Evaldo Mocarzel, João Moreira Salles, entre outros. De fato, é um fenômeno nunca antes visto no mercado do documentário, mas longe de tornar o gênero, assim como o cinema nacional em geral, uma indústria em potencial. Mercado do cinema documental. Como a pandemia afetou a produção? Apesar de todas as saídas encontradas, o momento não é otimista, inclusive em relação ao legado do setor cultural. A falta de filmes no mercado diminui a diversidade de produções que poderiam contribuir para a construção da identidade dos espectadores. As principais saídas encontradas para distribuir os filmes que iriam para as telonas foram lançamentos em plataformas de streaming, vídeos on demand, VOD e os drive-ins, cinema a céu aberto em que as pessoas veem o filme de dentro do carro. A plataforma YouTube também foi uma boa alternativa. O que é documentário? Apenas recordando. Documentário é o registro criativo da realidade. Linguagem cinematográfica básica. Introdução. A linguagem cinematográfica trabalha de forma estruturada, como toda comunicação, e explora a subjetividade, o olhar do espectador e sua percepção. As imagens são organizadas para produzir um sentido, e essas imagens podem ser uma representação do real ou uma imagem imaginária, como vemos principalmente em filmes de ficção. Vale lembrar que a subjetividade
será sempre diferente para cada espectador, pois ela é moldada a partir das experiências culturais vividas por cada um, e é exatamente isso que forma o seu olhar e percepção. Linguagem cinematográfica básica. Introdução. Mas o que é imagem? Imagem nada mais é do que a luz que é refletida em nossos olhos e faz com que sejamos capazes de enxergar o mundo como ele é. A imagem pode ser formada como uma forma de lembrança através das nossas memórias ou uma representação do presente, e são um registro da relação espaço-tempo. Abaixo, a figura mostra como é que se dá a relação da captura da imagem através dos olhos e da câmera. Linguagem cinematográfica básica. Imagem-tempo. Imagem-tempo é a relação do exato momento da captura da imagem com o tempo, ou seja, é o instante em que a imagem é registrada em um tempo de exposição da câmera, como se fizesse um recorte em tempo real. Essas imagens são vistas através de fotografias, onde conseguimos capturar uma imagem dentro de um exato momento. Abaixo, uma imagem do massacre da Praça da Paz Celestial, 1989, uma fotografia de Jeff Widener. Linguagem cinematográfica básica. Imagem-movimento. É através da imagem-movimento que surgiu o cinema. Ao contrário da imagem-tempo, a imagem-movimento possui uma relação horizontal com o tempo, onde apresenta uma continuidade do momento registrado. A ideia de imagem-movimento surgiu a partir do momento que descobriram que, se fossem tiradas 24 fotos seguidas, as imagens capturadas, quando expostas, apresentariam uma sequência de movimentos registrados. Ao lado, um exemplo de imagem em movimento. Linguagem cinematográfica básica. Comunicação com as massas. A partir dos conceitos básicos, a linguagem cinematográfica começa a ser moldada e utilizada em diversos momentos históricos. A partir da Primeira Guerra Mundial, a produção de documentários desempenhou um papel fundamental na formação da opinião pública. Com a inclusão da narrativa nas produções do cinema e nos documentários como um todo, os governantes passaram a ter poder e controle sobre as massas com seus discursos. Ao lado, um exemplo típico de poder e controle sobre as massas com os discursos gestual, símbolos e principalmente movimento no cinema. Linguagem cinematográfica básica. Narrativa no cinema. A narrativa no cinema é construída por diversos elementos, mas nesse primeiro momento falaremos apenas de 3 deles, que serão planos, movimentos de câmera e captação das imagens. Linguagem cinematográfica básica. Planos. Os planos são os distanciamentos da câmera em relação ao objeto e a organização destes dentro de um enquadramento. Podemos definir os planos em 3 grupos: plano geral, médio e detalhe. Plano geral, plano médio e plano detalhe. Linguagem cinematográfica básica. Plano geral, PG. No plano geral, o objeto gravado e principal elemento da cena é o ambiente. No cinema, o plano geral normalmente tem caráter descritivo, ou seja, mostrar ao espectador o ambiente onde está se desenvolvendo a narrativa. Pode mostrar o personagem principal e também outros personagens interagindo com esse cenário. Ao lado, um exemplo típico de plano geral, PG.
com um ângulo visual bem aberto. A câmera revela o cenário à sua frente. A figura humana ocupa espaço muito reduzido na tela. Plano para exteriores ou interiores de grandes proporções. Linguagem cinematográfica básica. Plano médio, PM. No plano médio, o principal elemento é o sujeito ou algum assunto específico que o diretor quer propor ao espectador. Os planos médios também podem ser utilizados de forma descritiva da cena e podem trazer as sensações ou sentimentos do objeto gravado para perto do espectador. Ao lado, uma imagem de plano médio, PM. A câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. Linguagem cinematográfica básica. Plano detalhe, PD. O plano detalhe tem por objetivo dramatizar a cena gravada, trazer emoção, dar destaque aos gestos ou fisionomia do objeto gravado. O plano detalhe será fechado em um objeto específico, como um copo, um livro, uma caneta ou alguma parte do corpo do personagem que são marcantes para o desenrolar das cenas. Ao lado, um exemplo típico de plano detalhe, PD. A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo, um olho, uma mão, um pé, etc. Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. Linguagem cinematográfica básica. Cortes. Os cortes são usados para estabelecer uma relação entre os planos e dar continuidade à narrativa. Servem tanto para descrever quanto para dramatizar os planos gravados. Existem 3 tipos de cortes: corte seco, plano sequência e transições. Linguagem cinematográfica básica. Corte seco, cut-in. No corte seco, temos 3 variações, sendo uma delas o cut-in, que é usado para mostrar um detalhe do plano A em um enquadramento mais fechado, resultando em um plano B. Abaixo, um exemplo de corte seco cut-in. Linguagem cinematográfica básica. Corte seco pullback. O corte seco pullback é a segunda variação do corte seco. Ele é usado de forma contrária ao cut-in, onde o plano B está em um enquadramento mais aberto que o plano A, criando um efeito como se fosse um salto da imagem para trás. Abaixo, um exemplo de corte seco pullback. Linguagem cinematográfica básica. Corte seco cutaway. O corte seco cutaway é a terceira variação e é utilizado para apresentar imagens em planos distintos um do outro, não havendo continuidade direta entre os planos. Abaixo, um exemplo de corte seco cutaway. Linguagem cinematográfica básica. Plano sequência. O plano sequência, ou movimentos de câmera, é a gravação através de um movimento contínuo da câmera, geralmente mais longos e sem a presença dos cortes secos ou transições. O plano sequência tem uma grande importância na narrativa, pois, dependendo do plano gravado e do que foi planejado, ele traz a descrição do ambiente gravado, quando traz uma dramatização para a narrativa, dependendo do movimento e velocidade em que é utilizado. Existem diversos movimentos de câmera, os quais veremos a seguir. Linguagem cinematográfica básica. Plano sequência, continuação.
Panorâmica, movimento descritivo de uma cena de forma horizontal. Traveling, literalmente um movimento da câmera, onde a câmera se movimenta em direção ao objeto gravado ou se afasta dele, seja da direita para a esquerda ou de cima para baixo, e vice-versa. Zoom in e zoom out, recurso da lente da câmera que permite aproximar in ou afastar out o objeto gravado sem a necessidade de movimentar a câmera. Linguagem cinematográfica básica, plano sequência, continuação. Câmera alta, enquadramento do objeto gravado de cima para baixo, geralmente usado para transmitir a sensação de inferioridade. Câmera baixa, ao contrário da câmera alta, geralmente é usado para dar a sensação de superioridade. Câmera na diagonal, usada para gerar um desequilíbrio na imagem e criar tensão. Câmera subjetiva, são as câmeras que permitem ao espectador assistir a cena em primeira pessoa, como se fossem os olhos dos atores. Linguagem cinematográfica básica, transição. A transição é o efeito de mesclar a imagem uma à outra, ou um plano ao outro. Também é conhecido com o termo em inglês fade in-out, para as transições que mesclam a imagem como se uma estivesse apagando e a outra aparecendo, e também conhecido como fusão, onde as imagens são sobrepostas umas das outras de forma mais seca, apenas deslizando de um canto da tela ao centro. Ao lado, um exemplo de transição. Atividade prática de aprendizado. Nessa atividade prática do nosso curso, vamos analisar a famosa cena em plano sequência de A Marca da Maldade, Touch of Evil, filme de Orson Welles, de 1958. Examine o desenvolvimento da filmagem e sua sequência até o final. Analise a posição dos objetos, o local e os personagens na cena. Tente captar algum corte sutil. Verifique também se há algum recurso adicional. Observe o desenrolar da cena. O plano sequência tem que ter um motivo de existir no filme. Analise quantos cortes a cena poderia exigir. Abaixo, o link para a atividade.
folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim. You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely a bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got You're American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Até a próxima aula e tchau!